Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (19 de dezembro, quinta-feira). Boa tarde para você que nos acompanha. Tempo e Dinheiro começando mais uma edição. E olha só, a primavera vai chegando ao fim e a chuva retorna ao sul do Brasil nesse finalzinho de estação. Tá aí a manchete da Metsul, chuva retornando ao sul do Brasil no final da primavera. Lembrando que o verão começa aí nesse sábado, dia 21. Retorna para os 3 estados, na verdade. Vem da Argentina, né, para o Rio Grande do Sul e depois avança também para Santa Catarina e o Paraná. Qualquer instabilidade mais forte na forma de temporal vai ser bastante localizada no Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte, onde as chuvas vão estar mais fortes. Também tem um risco maior de temporais no estado do Paraná, só que também de forma localizada. Daqui a pouquinho, na previsão do Cosmo, para os próximos 7 dias, a gente separou amanhã para o Paraná para vocês terem uma ideia de como vão ser as intensidades das chuvas por lá. Mas agora vou falar com o João Batista, que está nos estúdios de Campinas hoje. Boa tarde, João. Muito boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Respirando um pouco mais aliviado em termos de economia, né, Karina? Porque depois do dia de pânico ontem na economia brasileira, que não está afastada, foi amenizada. Por quê? Porque agora de manhã o Banco Central queimou um pedaço das nossas divisas. Nós estamos um bom colchão, né? Dos governos anteriores a gente conseguiu amealhar um colchão para evitar ataques especulativos e nós estamos usando uma parte dessa gordura para tentar controlar o câmbio. Ontem foi um dia de pânico, né? 6,26, o pessoal, meu Deus. E aí hoje nós estamos, hoje o Banco Central entrou novamente em ação, fez 2 leilões, queimou 8 bilhões de dólares à vista para tentar segurar o câmbio. Até o momento está segurando, o câmbio deu uma descida. Nesse instante o Gleidson vai mostrar para a gente que está 6,15, Gleidson, 6,16. Mas enfim, recuando 2%, encontrou esse piso aí de 2,15, 6,15, 6,16, mais 2% de queda. Olha a volatilidade. Enquanto que eu falava 5 segundos com vocês, o bicho já volta a subir. Não está resolvido o nosso problema, muito pelo contrário, porque a economia, né, não se faz com bravatas, né, não se mata no peito, não se faz com ideologia. E nós todos sabemos que esse governo comunista que está, eles atuam contra a economia, contra o livre mercado, contra a situação do produtor produzir por independência. Então eles são contra, por isso que a gente não acredita numa solução viável para eles. Bom, enfim, Karina, eu quero chamar a atenção de que, por exemplo, o nosso problema está lá nas livres empresas, na Bolsa. Olha a manchete de O Globo. Empresas listadas na B3 perdem 130 bilhões ontem, nesse dia de pânico. Isso é perder em valor de mercado 130 bilhões. E o Itaú está fazendo uma recomendação para que as bolsas de valores os investidores reduziram o interesse na Bolsa Brasileira, ou seja, as empresas brasileiras negociadas na Bolsa não estão valendo nada por causa do câmbio, por causa dos juros altos de 15%. Imagine nós da agricultura, Karina, como é que você vai comprar uma máquina e pagar a prestação?
com essa taxa de 15%. Aliás, esse vai ser o nosso tema de hoje. Vamos falar com o Vlamir, vamos falar com o Antônio da Luz, economista da Farsul, sobre isso, e vamos falar com o Paulo Nicola, que faz cálculos, é um produtor que tem a ferramenta Inovipab na mão, e ele vai colocar os juros lá dentro para a gente saber, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que tem escapatória? Será que tem luz? Vamos comentar. Bom, enquanto isso, a soja lá embaixo, a soja virou agora, ganhando 1%, que beleza, hein? Muito que bem, 9,60, ganhando quase 10 pontos, deu uma melhorada, o gráfico mostra isso. Vamos falar com o Vlamir Brandalize, mas os cafés estão perdendo. O café lá em Nova York perdendo 1,21% hoje. Agora, nesse instante, Nova York, o Arábica, com posição março, a 328,88, perdendo 4 cents. Em valor, perde 1,20. E eu quero passar também a posição do café robusta em Londres, perdendo $54 agora por tonelada. 1% o robusta está recuando a $5.096 a tonelada do robusta. Uma edição, mais uma vez, recheada, Karina Botião. Vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Olha, mesmo com toda essa movimentação na economia do Brasil, né, que a gente viu durante essa semana, João Batista, o agro não desiste, viu? O agro tem esperanças. Olha só o registro que o Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, mandou pra gente, mostrando esse dia lindo por lá em São Vicente do Sul, mostrando o rebanho dele. E ele fala, esperançar sempre. É isso mesmo, Roberto. É isso que o agro faz, vai atrás, não desiste, não se conforma. E é nessa expectativa de melhora que a gente aproveita e exibe também a bandeira que representa nossas edições, porque é nesse sentido que o Roberto nos falou. A bandeira que representa toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, todo o nosso inconformismo, mas com a esperança de que o nosso país vencerá. É por isso que o Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro. Quero reforçar para você o convite para que você se torne um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. O WhatsApp está aparecendo aí na nossa tela agora, que é o 19998132915. Manda mensagem, tem uma equipe prontinha aqui para te atender, para explicar como funciona o clube. Você vai ter acesso 24 horas por dia a informações de preços, análises de mercado, informações sobre o campo, sobre o clima, tudo que é importante para você, produtor e produtora rural, se manter muito bem informado. E aí você vai poder ter acesso tanto pelo WhatsApp ou, se preferir, numa plataforma ainda mais segura, o site oficial do Tempo e Dinheiro, que também está aparecendo para você aí na tela agora. Você vai ter um login só seu, uma senha, né? Só sua, e vai lá clicar em tempo real nas notícias, vai poder acessar aí tranquilamente. E olha, entrando em contato hoje, você ganha 7 dias grátis de clube, para você entender como é que funciona aí a dinâmica, mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai continuar. Muito obrigada a todos que já fazem parte do clube. Agora sim, nós vamos aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo Dinheiro. Chegamos aí à quinta-feira, estamos chegando o fim do ano, né? Amanhã, sexta-feira, depois é feriado da semana de Natal e Ano Novo. Mercadão hoje aí segue com o dólar disparando, já batendo a porta dos 6,30, né? E Chicago tá num dia de calmaria, né? Ontem caiu muito forte lá em Chicago. Hoje mais calmo, mas já perdeu os 9,50 de suporte. Está trabalhando um pouco abaixo em algumas posições. Mercado frágil, e no mercado doméstico aí sem negócios. Comprador querendo esperar, vendedor também não querendo os níveis atuais. Calmaria, e safra vai bem, obrigado. Já vamos comentar tudo isso aí no Tempo e Dinheiro. Em mais um dia de dólar em alta aí, o mercado de dólar não para de subir. Será que vai continuar? Já no Tempo e Dinheiro. E o destaque é o quê? Redução da chuva aqui no sul, que vem até chuva, mas menos quantidade, e muita chuva continua indicando de domingo para frente no sudeste. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.
Tarde bem abafada aqui na capital paulista, chegou a bater 32 graus agora há pouquinho, diminuiu um pouquinho, 31, 30 graus em algumas regiões, mas bem quente e abafado nesta tarde de quinta-feira. O mercado do boi gordo continua aí buscando ajustes, o mercado futuro segue operando com ligeira alta, precificando acima de 320 para o janeiro e março em diante. Mercado físico esse continua com poucos negócios e pressionado em algumas praças. Parou de cair, pelo menos na referência em São Paulo, mas ajustes ainda são registrados no mercado físico. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, dezembro a 316,20 sobe 1,18%, janeiro 321,50, 0,77 de alta, fevereiro 320 reais, subiu 0,53%. Com ajuste ontem no mercado físico, o indicador CPE 315,15 subiu 1,37%, diminuiu no acumulado aquela queda que vinha sendo registrada. Agora continua com 10,46% de queda para a arroba do boi gordo pelo indicador CPE Exalc. Mercado físico, aí 4 entre 32 praças pesquisadas pelo Scott apresentaram queda hoje, demais estabilidade. Uma boa notícia, pelo menos nesse sentido. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 307,50, Três Lagoas, 295,50, Pará, Redenção, 266 e Paragominas, 280,50. Daqui a pouquinho, mais informações do mercado do boi gordo, temos a participação do pessoal do CPE conosco, também informações da Scott Consultoria. João Batista Olive. De olho nas cotações nas bolsas americanas, onde os dois grãos principais, soja e milho, estão em alta nesse instante. O restante, todas as commodities no vermelho, veja aí, o Gleison vai colocar na tela, em tempo real, a soja ganhando 0,87%, agora 9,59%. Bateu os 9,50%, hein? Agora está ali brigando pelos 9,60%, o Vlamir vai comentar. Isso na posição janeiro. O milho ganha levemente, leve alta, 4,37%, mas o trigo perde 1,50%, 5,32%. Café perde bastante hoje, 2,28%, desce para 325 cents de dólar por libra-peso, 3 dólares e 25. O Robusta também perde. Deixa eu procurar aqui o Robusta rapidinho, Gleidson, que eu vou mostrar para vocês onde está o Robusta. A posição Robusta, está aqui, ó, Robusta, perdendo 67 dólares nesse instante por tonelada, 1,30% de perda. Então, Robusta em Londres, último contrato, 5.084 dólares. Como saiu dados do USDA sobre a produção de café, estoques mundiais, os especialistas estão recomendando a não vender o café, claro, deixar o café livre, mas travar o preço, fazer uma put, fazer um hedge em opções. É uma boa atenção que você pode tomar nesse instante. Deixa o grão livre, vai que suba mais, mas se cair, você está travado nesses preços que estão excelentes. Açúcar continua na sua toada de queda, 1,17 de queda. Açúcar, o contrato número 11 em Nova York é 19,42. Algodão 0,59 de queda, 67,68. O petróleo perde hoje, hein? 1,13%, abaixo de 70, 69 dólares 78 o barril do WTI. O ouro 1,85 de perda, 2.604 dólares a onça Troy. O câmbio novamente, está baixando o câmbio, hein? 6,14. Também dois leilões, 8 bilhões, tchum, né? Mas resolveu o problema? Não. O problema está lá em Brasília hoje. Vamos discutir, quero lembrar quem está chegando agora, vamos discutir com o Vlamir Brandalize as condições de mercado para os grãos. Vamos falar com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que vai falar desse destrambelho da economia brasileira. E na sequência o Paulo Nicola, da ferramenta Inovipab, que ele vai jogar dentro daquela calculadora essas novas taxas de juros e vai dizer para a gente como é que fica. Na prática, como é que fica? Então, uma sequência importante de dados para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Câmbio está mostrando aí com a volatilidade 6,15, recuando 2,21%, provando também que quando tem autoridade monetária as coisas melhoram, né? No que não pode é ficar em pânico, né? E o Ibovespa, como é que está a situação do Ibovespa? Também melhorando 0,65% de ganho, mas está lá embaixo o Ibovespa, a 121.558 pontos, e o Itaú recomendando aos estrangeiros prestar atenção que o Ibovespa, que a Bolsa, né, não está lá, a Bolsa brasileira não está lá essas coisas, as empresas brasileiras
nessa circunstância, está virando, né, uma sequência de pânico. É isso que a gente tem no momento, mas nós vamos seguindo informando. Karina Botião. Isso mesmo, João Batista. Eu sigo agora falando sobre as principais notícias do agronegócio desta quinta-feira, o que é manchete no portal Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Indonésia aumentará a taxa de exportação de óleo de palma bruto para 10%. China promoverá a modernização de fazendas em promessa de estabilizar produção de grãos. Ibraf, mercado do feijão está especulado. Boa produção e reabertura de exportações asiáticas tendem a favorecer a oferta de arroz no mercado mundial. E suínos, CPEA, desequilíbrio entre oferta e demanda pressiona cotações do vivo. O assunto hoje no Brasil é ajuste fiscal. E a gente começa com a manchete do Estadão, falando que o governo não conseguiu votos para aprovar a PEC do pacote fiscal e o presidente da Câmara, Lira, adia a votação para hoje. Começou, na verdade, às 10 horas da manhã. Afinal, o governo Lula, de acordo aí com a manchete da Folha, também outros portais estão falando sobre isso hoje, negocia até 5 milhões de reais em emendas pré-datadas para quem votar a favor do pacote, isso para cada deputado. Eles falam em uma reserva de 3 bilhões de reais, sendo que 2/3 do total serão para a Câmara e 1/3 para o Senado. Essa medida, inclusive, ganhou um apelido nos corredores da Câmara sobre emenda Panetone, numa referência aí aos tradicionais presentes de fim de ano. Revista Oeste fala que a Casa Civil de Lula libera a manobra para ocultação de emendas, de forma que permita aos líderes das bancadas da Câmara dos Deputados apresentarem aí uma lista de emendas de comissão sem nem identificar os vereadores, os verdadeiros interessados. Sobre o benefício BPC, o relator afrouxa mudanças no BPC, mas restringe benefício a deficiências moderadas e graves. Esse BPC, pessoal, é um benefício no valor de um salário mínimo pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O governo tenta restringir essa concessão para pessoas com deficiência diante da explosão dos números, né, de beneficiários. O Isnaldo Bulhões, do MDB, excluiu as regras que limitavam o acúmulo de benefícios e ampliavam o conceito de família para o cálculo da renda. E uma segunda proposta para ser votada seria a PEC que prevê a mudança no abono salarial, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, e também nos supersalários do funcionalismo público. O relator da PEC, está aí a manchete da Folha, afrouxa o comando para limitar supersalários na administração pública. Deve ser votado hoje também. E antes de eu entregar para o João Batista, a agência de notícias norte-americana Bloomberg publicou um artigo bem longo que explica a desvalorização do real diante do dólar, também a queda da Bolsa de Valores de São Paulo, e mostra ainda durante esse artigo que os investidores estão cada vez mais céticos em relação ao Brasil. Olha só a manchete: investidores perderam a confiança na capacidade do governo Lula de conter a crise fiscal. João Batista, suas análises de hoje. Pois é, a gente não está sofrendo um ataque especulativo contra a moeda, porque nós temos um grande colchão, um ótimo colchão para enfrentar esses ataques especulativos contra a moeda. Ponto. O que nós estamos vivendo, está dizendo aí a Bloomberg, para o mundo todo, e é uma constatação, que nós estamos vivendo, isso sim, numa crise de confiança. Então, hoje o nosso editorial versa exatamente sobre isso. O nosso editorial Crise de Confiança, que você pode ler e deve ler em nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, nós estamos dizendo que vivemos na era do atraso e sem perspectivas de mudança. Esse é o nosso problema. Não há a menor possibilidade dos investidores continuarem acreditando nesse governo. Os resultados destas políticas temerárias perpetradas pela esquerda no comando do Brasil já desvalorizaram a moeda brasileira em 30% só neste ano de 2024. E pelo andar da carruagem, vai piorar ainda mais, infelizmente. E como sempre faz o modelo esquerdistas, os petistas estão jogando a culpa em terceiros, demonstrando um grau de irresponsabilidade, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, nunca visto antes na história desse país, usando o jargão do Lula.
Para concluir, o nosso editorial está perguntando: quem em sã consciência investiria em um país que não oferece um mínimo de segurança política e jurídica? A resposta é simples: ninguém. E ninguém, nesse instante, está pensando em investir no Brasil. Isso é muito sério, é muito trágico e as consequências recairão sobre todos os cidadãos brasileiros. A gente está um pouco além de preocupado, Karina Botião. Essa é a posição do Tempo e Dinheiro. Obrigada, João Batista. Vou seguir com as informações do clima. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo hoje. Como a gente disse na abertura, uma frente fria entra, pelo Rio Grande do Sul, vai afetar os 3 estados do sul do país já a partir de hoje. A gente tem uma animação em vídeo que mostra essa movimentação já dessa frente fria chegando aí pelo Rio Grande do Sul, vindo aí da Argentina, como falamos também, e também do Paraguai, olha só, já atingindo também ali o Paraná, Santa Catarina também. Essa é a movimentação que a gente tem para essa quinta-feira. Choveu muito, como a gente alertou também, estava sob alerta no Sudeste, o estado do Espírito Santo, em Colatina especificamente, formou um tempão, e o Tiago Bailker, do Grupo de Monitoramento de Chuvas, mandou essa foto impressionante para a gente, olha só o raio cortando o céu de Colatina no Espírito Santo. Mas vamos ao destaque do clima para hoje, do Notícias Agrícolas, olha só, chuva retorna ao centro-sul, com maiores intensidades previstas no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Segundo meteorologistas, as precipitações mais substanciais só devem vir em outubro. Na verdade, aí, acho que tem uma falha nessa segunda informação, mas a primeira informação está correta, inclusive falando aí sobre a intensidade das chuvas que vão acontecer no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também no Paraná. A gente vai ver isso no dia a dia aqui da previsão do Cosmo e Met, mas vamos saber o que acontece em tempo real no satélite da NOAA nesse momento no Brasil. Olha só, chuvarada vinda aí do Paraguai, já mostrando que tem chuvas ocorrendo pelo Paraná, boa parte do oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também chegando aí pelo sul, do Mato Grosso do Sul, outras regiões também, olha, do centro-norte, Pará, Amazonas, Matopiba também recebendo aí umidade, Goiás já recebendo também. Essa é a movimentação, Minas Gerais também, alguma coisa, é o que a gente tem para esse momento. Mas claro que a gente quer ver tudo com mais detalhes. Vamos à previsão do Cosmo e Met para os próximos 7 dias. Amanhã, sexta-feira, dia 20 de dezembro, chuvas passando pelo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vindo pelo oeste do Paraná, aumentando esse volume de chuvas ali no centro-sul do Paraná, no dia 21, que é sábado. Também no sábado, olha, a chuva avançando para São Paulo, principalmente no centro-leste de São Paulo, pegando já o sul de Minas no dia 22 com bastante intensidade. Essas chuvas também avançando pelo Mato Grosso do Sul no dia 22, segunda-feira, e se espalhando pelo estado, também no sul de Goiás. No dia 23, segunda-feira, olha só, essa chuva aumentando de volume no sul de Goiás, avançando para o Mato Grosso. Chuva permanecendo no dia 24, terça-feira, véspera de Natal, em Minas Gerais, com bastante intensidade ali na faixa leste. Também ali entre Goiás e Minas, na faixa oeste, aumentando na quarta-feira, dia 25, Natal. No Natal, olha só, dia 26, na quinta-feira, a gente tem chuvas aumentando no Mato Grosso e ela também ali presente no Triângulo Mineiro, sul de Goiás, também pegando um trechinho ali do Mato Grosso do Sul. Olha, a gente separou aí um recorte, como eu disse, do Paraná. Essa é a previsão para amanhã, então a gente tem uma boa porção aí do centro-sul do Paraná, uma chuva mais localizada aí a partir de 125 milímetros, pelo menos, que é nessa mancha cinza que a gente está vendo, a partir de 70 milímetros na área em rosa, no Paraná, e a partir de 50, 60 milímetros, onde temos em vermelho. Amarelo a gente tem aí desde 20 milímetros a 30, 40 milímetros nas áreas em laranja, portanto, bastante chuva para o Paraná amanhã, pegando um trechinho ali do litoral gaúcho também Santa Catarina, é o que a gente tem.
para essa sexta-feira. Mas vamos com mais detalhes ouvir os comentários do nosso especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. O destaque é a chuva que vai começar a engrossar nesse canal de umidade aqui, começando na Amazônia e terminando aqui no Sudeste. No Sul até tem chuva, principalmente entre hoje e amanhã, e depois já vai ficando mais seco. E chove bem pouco aqui no Rio Grande do Sul. Já aqui, ó, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Norte e Oeste e Leste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Norte, São Paulo, Rio e Sul do Espírito Santo, nessa região aqui já começa a ter chuva forte, isso até o dia 23, que vai ser terça-feira. E aqui no Nordeste, pouca chuva, melhorando um pouco aqui no Mato Piba também. E nos 15 dias a chuva ganha muito corpo, ó, principalmente aqui, ó, nesse canal aqui. Começa no Amazonas e termina no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas principalmente aqui, ó, o centro-leste do Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio e Sul do Espírito Santo. Essa área aqui pode chover bastante com transtorno. Começa agora, nesse fim de semana, e ganha corpo semana que vem. Então, não é bem em 15 dias. Isso aí vai ser um volume, talvez, em 7, 8, 9 dias, que já é bastante coisa. Nesses locais aqui, ó, chega a passar próximo de 250 a 300 milímetros. Tem modelos colocando até 400, 500 milímetros de chuva em alguns pontos dessa região. Também melhor aqui, ó, no Maranhão, no Piauí, no oeste da Bahia, sul da Bahia. A chuva vai se espalhando pela Bahia, melhora na região de Irecê, aqui também no leste do Nordeste e nos outros estados. E pouca chuva aqui no Rio Grande do Sul e Argentina. Tanto que a anomalia está aqui, ó. Nos próximos 10 dias, tu vê que grande parte do país fica com a anomalia positiva. Eu até cortei aqui o sul, porque aqui não tem muita diferença, aqui vai ficar abaixo da média. Mas o destaque mesmo é aqui, ó, essa parte aqui onde chove bastante aqui no sul, entre o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, aqui o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tu vê que melhora também no Nordeste. Nessa outra parte aqui, ó, aqui eu deixei o sul só para o pessoal ver. Vai ficar com chuva abaixo da média e toda essa região aqui fica acima da média. Tu vê que a gangorra secou aqui, aumentou aqui e também melhorou aqui no Nordeste. Na parte da temperatura, nós temos o quê? Condição de temperaturas mais baixas que o normal até o final, até o comecinho de janeiro. Claro que não é frio, é menos quente. De vez em quando, alguns dias de frio no sul e sudeste, principalmente, também vai ter. Mas o grande destaque mesmo é a chuvarada que pode vir entre o Mato Grosso, Goiás e o Sudeste, Minas, Sul do Espírito Santo, Serras do Rio e também Centro-Norte de São Paulo. Então, Grande São Paulo, Grande Rio, Grande BH, tem que ficar bem atentos porque poderão ter transtornos a partir desse fim de semana e semana que vem. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Vou agora com o João Batista. Sim, para passar aqui as informações dos nossos repórteres de campo, os nossos amigos que são membros do nosso canal lá no YouTube. O seu Erni Osvino Pinot, por exemplo, hoje ele está lá em Sinop, no Mato Grosso, e não em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ele está dizendo que lá em Sinop, Mato Grosso, o tempo está fechado, vem chuva aí, a soja está muito boa. Vamos em frente, Karina. A Fabiana Silveira, lá do Rio Grande do Sul, lá de Piratini, 24 graus agora, tempo nublado, vem chuva aí, vamos em frente, pois o Brasil vencerá, Karina Botião. O Edson Volmer, chove nesse momento em Quiapeta, norte do Rio Grande do Sul, está chovendo lá, e você acabou de mostrar. Edson Volmer, já falou. O Elisandro Colombo, de Medianeira, chuva calma e medianeira nesse instante, o clima está um relógio. Eu também concordo, está muito bom o clima, a soja está respondendo, o problema são os preços, né? Nova Ibiratã, Mato Grosso lá em cima, o José Ruiz informa 29 graus, sem chuva por enquanto lá. Já em Toledo, oeste do Paraná, Vinícius está dizendo que o tempo está chuvoso em Toledo nesse instante. O Marcelo Rocha, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, o tempo está se preparando para uma chuvinha na fronteira.
E aí ele disse que o engenheiro Ronaldo Coutinho tem razão, disse o Marcelo Rocha. Pouca chuva no Rio Grande do Sul nesse instante, mas sempre bem-vindo, sempre é bem-vindo, porque já choveu bastante, estava precisando de chuva, e nesse instante os gaúchos estão sendo beneficiados por uma chuvinha muito interessante. Esse é o nosso destaque. Karina Botião, em frente. Vamos em frente, né, João Batista? Quero lembrar o pessoal que está vendo a gente pelo YouTube, principalmente, né, João? Tem mais de 1.000 pessoas nos acompanhando, a gente agradece. Dá o like, dá o joinha pra gente, para que a gente seja bem visualizado aí no YouTube. Quanto mais pessoas derem um like, a gente está mostrando aí, o Gleidson está mostrando para você, para mais pessoas a gente vai aparecer, né? E o conteúdo do Tempo e Dinheiro vai ajudar muito mais produtores rurais desse nosso Brasil. Tá aí todas as plataformas em que o nosso conteúdo está disponível. Então, mais uma vez, está assistindo a gente? Dá o joinha, gente. É muito importante para que a gente apareça, para que o nosso conteúdo seja relevante para o YouTube, né, João Batista? Não, olha, não se esqueça também de, Karina, chamar o nosso pessoal para o Clube do Tempo e Dinheiro. Vocês serão muito bem informados. Nós estamos com a Dona Leia, com a Júlia Olive, passando informações para vocês serem assinantes, para terem o serviço mais adequado, mais dinâmico desse momento do agro brasileiro, que é em tempo real. O que está acontecendo, nós estamos registrando exclusivamente para os assinantes do clube. E você tem 7 dias grátis para experimentar. Então entrem lá. E olha, outra informação. Ô Gleidson, por favor, no telefone do clube você tem um assessor de investimentos para você perguntar, mas está bom para fazer uma put, fazer um seguro de preço nesse instante? É o telefone do assessor de investimentos aí, 199-9813-2915, é o telefone do clube, é o telefone do assessor de investimentos. Liga para o cara, seu assessor, Fernando é o nome dele. Fernando, como é que está o prêmio para o café, como é que está o prêmio para o boi, como é que está o preço para o milho? Será que vale a pena a gente fazer uma put, assegurar os preços? Só está subindo, deixa o grão livre, mas trave o preço. Essa é a oferta que nós estamos fazendo, a sugestão que nós estamos fazendo para você lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Certo, Karina Botião? Certíssimo, João Batista. Nossa edição especial hoje, né? Não teremos o nosso intervalo. Já vou passar para você agora atualizar para a gente os preços da soja dessa quinta. É isso, João? Exatamente, junto também com o câmbio. Mas antes vamos aos preços da soja. O Gleidson está preparando aí em tempo real a posição janeiro da soja, ganhando 8 cents, 0,84% de alta, 9,59. Estava 9,60. De novo, sempre a gente chama atenção, o gráfico está aí para isso, né? Barra de Kendall, chama-se. O gráfico mostra a luta aí entre os vendidos e comprados. Ontem bateu a 9,50, né? Essa madrugada, mas deu essa melhoradinha hoje em relação a ontem. Opa, melhorou. Mas melhorou? Daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai dizer como é que está no mercado interno brasileiro essa situação da soja. Isso daí é a posição janeiro. Vamos ver as 4 posições, Gleidson. Lá de Chicago, em alta, 7,75, coincidentemente todas subindo simultaneamente o mesmo valor. O janeiro 9,59 com 50, o bushel, o março 9,61, o maio 9,69 e o julho 9,79. Qual é o destaque? Está longe dos $10, que seria o preço médio. Aí o Vlamir já ontem falou, meu Deus, parece que a régua desceu um pouco menos, pouco mais, baixou a régua. Vamos saber disso já já. Antes dos preços da soja aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, que é um contrato espelho de Chicago, só que é em sacas por dólares, base Porto de Paranaguá, posição janeiro, $21,20, 1,19% de alta, o março 21,18, 0,86. E o câmbio? O câmbio arrefeceu um pouco mais, o dólar agora 6,13, recuando hoje 2,41% agora, depois de 2 leilões do Banco Central, botando no mercado à vista $8 bilhões para o pessoal que quer sair fora, quer mandar dinheiro, dólares para suas matrizes, estou falando das multinacionais que estão no Brasil. Normalmente o dezembro é de um mês de secura em dólares, por causa dessas remessas das empresas multinacionais que estão no Brasil. Mas normalmente as coisas andam dentro da normalidade, não desse momento em que nós estamos com a economia destrambelhada, conforme eu costumo dizer. Dito isso, Gleidson, vamos chamar quem entende de soja. Notícias da soja com Vlamir Brandalize aqui.
Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Deu uma melhoradinha hoje, respirou? Boa tarde, João Batista. Boa notícia, né? Ele está conseguindo segurar o 9,5 de suporte, né? Isso é importante. Hoje pela manhã ele acabou perdendo o suporte, ele trabalhou abaixo de 9,5 por alguns momentos, mas duas notícias acabaram novamente mantendo o suporte 9,5. A notícia já apontou, né, essa queda do dólar forte hoje aí no Brasil. E o outro fator importante é que saíram novas vendas de soja americana, né? O USDA anunciou aí mais de 227 mil toneladas de soja americana vendidas. Boa parte provavelmente para a China, mas não foi nominado os países compradores. Então, demanda americana e dólar em queda aqui acabou dando uma acalmada de Chicago, né, João? E continuou segurando aí o 9,50 de suporte. Lembrando, como eu falei ontem, João, o suporte 9,50 antes era um suporte bem forte. Agora ele é um suporte frágil. Ele pode ser quebrado ainda novamente aí nos próximos dias. O suporte forte hoje é $9 e a primeira resistência da soja é $10. Antes era $10 a média que trabalhava, agora é uma resistência, né, João? Então, o mercado de Chicago está nesse rumo. Com relação à safra brasileira, nada de novidade. O que tem de novidade são as novas estimativas que vêm surgindo aí dia a dia das empresas privadas, todas apontando mais de 170 milhões de toneladas. É isso que está mostrando o campo, João. Então, isso é um fator que vai continuar pesando aí nos próximos pregões lá de Chicago. Então, assim, essencialmente é a safra brasileira. Mas antes, pegando aqui só os preços de Chicago que o Gleison está colocando na tela, nós vamos fazer duas análises agora, Vlamir, porque hoje a gente quer fazer um dia especial, daqui a pouco o Antônio da Luz vai estar junto com você, comentando a circunstância que a gente tem com essa economia destrambelhada, juros, câmbio lá em cima, inflação. A gente está olhando para Chicago. Esses preços de Chicago abaixo de $10 é para pegar, para fazer uma call, ou seja, entra lá na frente, aproveita que os preços estão baratos, portanto os prêmios, é isso que eu estou perguntando, provavelmente também estão mais baratos, para fazer uma call e acompanhar a alta, ou o produtor não tem que entrar em call, só input, só fazer proteção de preço, fazer seguro de preço, Vlamir? Olha, João, se for fazer uma posição lá para o meio do ano que vem em diante, é momento de começar a se posicionar, a comprar barato, porque depois do meio do ano que vem o mercado provavelmente vai estar acima de $10, né? Porque esse nível aí não viabiliza a safra americana, João. Isso que tem que levar em consideração. E a safra americana vem no meio do ano que vem em diante. E se manter cotações aí perto de $9,5, 9,70, o produtor vai cortar muito a área plantada americana nessa nova safra. E o segundo semestre do ano que vem reverte, né? Soja tá barata, né? Soja tá barata, farelo tá barato, óleo tá barato, tá tudo barato, João. E quando tá barato, o que faz? Ô Vlamir, claro, compra, né? Aproveita. Agora sim, você não tem bola de cristal, portanto uma pergunta sem compromisso, mas você é do mercado, caramba, 40 anos, conhece tudo, é produtor também, enfim, é uma referência mundial sobre a safra brasileira. Você acha que esses preços podem melhorar até quanto? $11? Chega a 12? Difícil, João. Tem que para chegar a 12 nós teríamos que ter o câmbio brasileiro a 4,50, 4,80. Vê como é que é importante o câmbio com relação à formação do preço da soja em Chicago. Então, com o câmbio barato no Brasil, Chicago sobe. Com o câmbio alto no Brasil, Chicago desce. Esse é um fundamento que forma a cotação lá em Chicago. Outro fundamento é a oferta de soja mundial, né? Que é o peso grande, maior, né? E o terceiro seria as demandas, principalmente da China. Mas você pensar em $12 nesse momento, João, é muito difícil, porque o produtor americano ele tem um custo aí hoje ao redor de $11, 11,20 aí, que seria alguns dados apontados ali no estado de Illinois. Se ele pega o prêmio que está mais ou menos 100, 120 positivos, ele trabalhando a $10, ele já cobre o custo.
e ele trabalhando a 11 dólares, ele tem uma margem de 10%, mais ou menos por aí. Por isso que, nesse momento, tem que pensar soja lá no segundo semestre do ano que vem, talvez voltando a 10,5, algum momento beliscando 11, dependendo do como andar a safra americana. Mas nesse momento nós estamos na janela de 9 a 10, né? Nós estamos entre 9 e 10. Estamos longe de chegar a 11, 11,5. 12, por enquanto, é apenas um sonho que não tem fundamento efetivo, porque a safra mundial ela é muito maior que a demanda. Só fazendo um paralelo, João, está sobrando 20 milhões de toneladas de soja frente ao que vai comer e o que está produzindo. Sobrando 20 milhões. Isso é quase 5% do volume da produção mundial, ou do consumo. É muita soja. Ao contrário, lá no milho, depois a gente vai ver, está faltando mais de 20 milhões. Milho falta, soja está sobrando. Por isso que ela está barata, né? É provável que o consumo de farelo, de óleo, da própria soja, vão ser maiores do que está sendo projetado pelo USDA, porque ela está barata. É essa a questão. Soja barata, o pessoal acaba consumindo mais, né? Só para explicar, para esclarecer, quando você fala, olha, quando o câmbio sobe aqui no Brasil, fica caro aqui, a soja desce em Chicago. Por que exatamente? É porque o Brasil é o maior produtor e o maior exportador mundial, né? Então nós ficamos mais competitivos. E o mercado de Chicago reage a isso, porque quando acontece de dólar valorizar aqui, é muito mais oferta, cresce a oferta brasileira e diminui a oferta americana. E daí, como diminui a oferta americana, o mercado de Chicago cai, né? Então acaba pressionando e quem perde os americanos nessa hora daí, né, João? Tá, e vamos esclarecer também outra coisa. Quando a gente fala de posição para você travar preços, eu sempre prefiro que o produtor faça put, ou seja, trava a queda. O preço está bom, antes que ele derrube o preço, dá uma travada no preço, me deixando o grão livre. É o caso do café. O café hoje está excelente. Hoje, na verdade, está em queda, né? Está fazendo uma realização depois do relatório do USDA de ontem, dizendo que a produção vai diminuir 5 milhões de toneladas. Tal. E aí o pessoal está realizando lucros, mas o preço do café está lá em cima. Ótimo preço para você deixar o grão livre e travar só o preço. Pá. No caso da soja, o que nós estamos falando? Está barato agora, 9 dólares. As cotações estão abaixo de 10 até julho. Olha que legal você pegar isso para acompanhar uma possível alta na frente. Só que aí é especulação, porque na put você tem o grão para travar. Na especulação não, você só vai especular. Tem que pensar, saber se você realmente sabe fazer isso, né? Dá para fazer proteção para o produtor. Tem muito produtor que vai precisar fazer caixa, aproveitar para comprar insumo, fazer caixa com soja aí que vai colher. Então, ele vai ter que vender barato agora no começo do ano. Então, se ele tem que vender, ele compra o papel e daí, como ele vendeu barato, depois se o mercado reagir lá na frente, ele se protegeu e conseguiu segurar no papel, né? Se o mercado não mudar nada, ele vendeu na hora certa, né? Ele também serve para o produtor como proteção para aquele que vai ter que realizar a venda da soja, né? Então, é a proteção frente às possíveis altas. Isso também dá para fazer como proteção, né? Não como só com especulação do investidor, né? Tá. Isso nós estamos falando em relação a câmbio, a oferta e demanda, tal, a super safra. Daqui a pouco, sempre lembrando, nós vamos comentar as consequências dessas altas taxas de juros na produção, tá? Por enquanto, deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, vamos ilustrar, quando a gente fala super safra, tá? Safra grande e tal, como é que está a situação? Tá? Eu relatei agora há pouco, chovendo de norte a sul do país, está excelente para a safra. E eu vou pegar como ilustração o Paraguai. O Gleidson tem 2 telas aí do produtor Carlos Pieta, lá de Santa Rita, lá no Paraguai, onde ele está dizendo que o tempo firmou, ele vai fazer a dessecação para entrar com a colheita, né, Vladimir? A primeira tela da soja dele já madurando, aí ele já está em ponto de dessecação. Lá vem a colheitadeira, né, Vladimir? Vai colher no fim da semana que vem, né, João? Então colheita semana que vem em diante e já começa a colher grandes volumes aí de soja aqui no Mercosul, né? Vamos dizer assim, Paraguai, parte do oeste do Paraná, tem muitas aqui no Noroeste, parte do Mato Grosso. Agora já, a partir do Natal aí, já vamos ter colheita, daí em janeiro já o ritmo cresce e vamos ter pico de colheita ali no meio de fevereiro e começo de março, né, João? É isso que vai acontecer. Essa lavoura aí estava bonita, né, aparentemente,
tá bem de volume, né, de massa, provavelmente tem uma safra cheia aí dentro dessa plantação aí. Isso daí é Santa Rita, lá no Paraguai, do Carlos Pieta. Nós estamos recebendo mais informações, está um show, né? A safra vai vindo muito bem. Olha lá em Faxinal, no Paraná, do outro lado do Rio Paraná, a soja do Reginaldo Pavese. É um vídeo, uma maravilha. Mostra aí, Gleidson. Olha aí a soja 2024, 2025. Muito boa. 14 nós. Hoje dia 18 de dezembro. Passando um pouco do joelho. Muito bom engalhamento. Graças a Deus, nossa parte fizemos. A natureza está ajudando. E vamos torcer para o mercado nos remunerar de maneira suficiente. Um abraço. E aí, vai remunerar? Ou seja, mas como você diz, né, Vlamir? Mesmo com preços baixos, mas quando você tem produtividade, você tem bastante produto e dá para fazer uma média, não é isso? Exatamente, João. Colhendo produtividade alta aí, o produtor vende algum pouco aí que ele precisa de caixa no momento que o mercado vai estar baixo mesmo. O começo da temporada é depressão de baixa, mas depois ele tem produto para vender na hora que o mercado reage, né? Então isso é importante, né? Por isso que eu prefiro super safra do que safra pequena com cotação alta. Super safra, depois você tem oportunidades. Safra pequena, 30, 40 sacos por hectare, não tem mágica, né, de fazer ganhos aí para o produtor. Então, nós caminhamos aí para essa safra cheia, né? Mais umas 4 semanas, do jeito que está o clima aí mantido, certamente Brasil destaque mundial aí. Certamente vamos para recorde de exportação, vai ter tudo que é tipo de recorde e o produtor vai ter que acompanhar muito o mercado, né, João? Vai ter que estar aí no clube do Tempo e Dinheiro para aproveitar os cavalinhos encilhados que também vão aparecer em 2025. Antes de falar da situação do Brasil, em termos de preço, vamos mostrar também a soja do Rio Grande do Sul, lá em Cacequi, onde o pessoal planta em relação ao Paraná, enfim, ao Mato Grosso um pouquinho mais atrasado, estão nos tratos culturais, enquanto que no Paraguai já estão indo para a dessecação, enquanto que no Mato Grosso já tem regiões em colheita, principalmente a soja irrigada, lá em Cacequi o pessoal está lutando para ter uma soja para compensar as 3 safras de prejuízo, considerando o desastre que aconteceu em maio, né? O movimento SOS Agro está dizendo que nessa altura do campeonato não dá mais para esperar esse governo destrambelhado aí, que está fazendo essa loucura na nossa economia, e eles estão se agarrando nesta safra. Tudo indica que vai dar alguma renda para eles, Vlamir, lá no Rio Grande do Sul? Vai, né? O Rio Grande do Sul que está mantendo as cotações mais tranquilas até nesse fechamento de ano, já estamos indo na reta final. Nível de balcão gaúcho continua com níveis bem interessantes ao produtor e provavelmente o produtor vai ter rentabilidade sim, mesmo com uma safra grande, né, João? Tá. Vamos agora falar para dentro do Brasil em termos de mercado. Cavalinho é uma coisa que já esquece, né? Mas como é que está? Os bons momentos já passou, né? Já era. Mas está tendo negócio hoje? Não, ninguém fala em negócio mais. O comprador não quer, o vendedor também não quer. Não tem posição de soja nem de compra nem de venda para esse final de dezembro e nem para janeiro inteiro. O pessoal já quer só fevereiro em diante, João. Então, já é safra nova. O que está aparecendo é safra nova. Safra nova, só para dar uma ideia, hoje o Porto de Paranaguá fala em R$ 128 no fevereiro com março, posição março, ele está R$ 22 abaixo do que foi o melhor momento, a questão de uns 60, 70 dias atrás. Muito bem, veja os prêmios aí, eu estava aqui olhando os preços e o Gleidson dizendo, veja os prêmios e os preços a futuro, os comentários, as indicações, só tem gente profissional lá dentro do clube, 199-9813-2915, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vlamir, qual é a recomendação para os produtores nesse instante? Pescar? Vai pescar. Tem que cuidar bem das lavouras, né? Primeira coisa, claro. Não deixar escapar. A lavoura é final de ciclo, aí as lavouras têm que estar bem cuidadas. E aquele que está com a lavoura bem cuidada, agora tem que ir pescar, né? Eu também estou comprando agora hoje peixes aí para levar para meus tanques. Amanhã eu já levo uma carga de peixe,
de alevinos lá para os meus tanques de peixes. É assim que a gente tem que passar a fase da crise, só olhando para outros fatores, não precisando vender agora na época que o mercado está em baixa, né? Muito bem, feito o jogo, passamos a régua, vamos pular agora. Daqui a pouco a gente faz um resumo geral da questão dos juros. Vamos pular agora para o milho. O milho, as cotações do milho lá em Chicago. Aqui no Brasil tem oferecimento da ferramenta I9PAB. A gente fala ferramenta para não falar uma planilha. Quando fala planilha, o pessoal fala, meu Deus do céu, monte de número. Não, é uma coisa tão simples para você botar os preços e você saber do custo. Né? De outro lado, você tem as ofertas, aí você coloca a ferramenta para trabalhar para você, é similar a uma calculadora, para você saber se está dando margem, né? E aí, pimba, ou não, né? Espera. Então, é para isso que serve a I9PAB. Aliás, daqui a pouco o Paulo Nicola, o que inventou essa ferramenta, vai falar conosco e vai colocar dentro as taxas de juros. Muito bem. Ô Vlamir Brandaliz, vamos falar de milho primeiro, depois a gente fala de taxa de juros gerais também com você. Preços do milho, oferecimento da I9PAB e Gleidson no ar. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho lá em Chicago, né, no lenga-lenga nesse instante. Aparentemente você olha o primeiro prêmio, está em alta, 0,25, 4,37,5 por bushel, a posição março. Já o maio está no 0 a 0, ou seja, esperando para que lado vai, sendo que todos os vencimentos que eu estou narrando fecharam agora há pouco às 13h11, agora é 13h22, o maio 4,43 com 75, o julho 4,46 com 75, setembro 4,28 com 25, em leve queda o milho, beleza? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na B3, Base Campinas, em sacas por reais, o janeiro 0,29 a 74,56, o março 0,19 de alta a 73,80, maio 72,84 em leve queda. Você vê aí, Vlamir, que de janeiro a maio há uma diminuição nos preços, mas depois você tem dito que lá para junho os preços podem subir, é isso? Depois de maio já é entre safra, né? Até maio ali, depois tem pressão que vem de fora, né? De Chicago, né? Que normalmente Chicago no meio do ano as cotações do milho são maiores. Então traz um apelo positivo. E para frente, o segundo semestre vai depender muito do que acontecer com a safrinha, né? Que vem pela frente, né, João? Ela que vai comandar as cotações aqui na B3. Se a gente tiver uma boa safrinha, o mercado tá mostrando os patamares aí, que é de 70, 75 reais. Se tiver uma safrinha com algum comprometimento, o mercado vai caminhar para os 80, porque temos expectativa de recorde de demanda interna no setor de ração, de etanol, e vamos exportar muito milho. Então é isso que se projeta. Lá o mercado de Chicago está no ritmo mais de final de ano. Ontem, quando a soja derreteu, ontem a soja perdeu mais de 20, 25 pontos. Ontem o milho trabalhava com 1,2 de baixa, então perdeu pouca coisa. No final ele perdeu um pouquinho mais que o pessoal liquidou. Mas o mercado do milho ele segue calmo lá fora, ele não tem muita flutuação. Está tentando segurar perto de 4,30 nos níveis menores e 4,5 aí as posições melhores de Chicago. Então, mercado já indo para o ritmo de final de ano, não mostra muito espaço nem para cima, nem para baixo lá em Chicago, porque a safra americana já foi, a safra do hemisfério norte já foi, e agora a expectativa daí dessa demanda que o próprio uso da ponta aí, que a demanda deve ser cerca de 20 milhões de toneladas a mais do que o mundo está produzindo agora nessa safra. Então isso vai dar suporte para o milho, que nem eu citei. Soja está sobrando 20 milhões, milho está faltando. Então o milho está com suporte importante e não tem muito espaço de baixa lá fora, e também aqui dentro também não tem muito espaço de baixa na sequência aí da virada do ano, né, João? Porque é apertado o quadro geral, tanto lá como aqui vai ser apertado. Tá, hoje o milho está quanto? O mercado do milho hoje melhorou um pouco, né? Ele estava no porto aí até 74,5, o pessoal indicando. Nominal, né? O milho do embarque em janeiro, 74 ali em São Francisco, 75,5 em Santos, para milho que vai completar navio de janeiro aí, começo de fevereiro. Mas também já em ritmo de fim de ano, quase ninguém fazendo negócio, porque o pessoal
tá na dúvida, né, se vai ter caminhão para transportar ou não. Muito bem, deixa eu, sempre lembrando, entre lá no clube para você saber exatamente, tem também o assessor de investimento, fala, quanto custa a posição junho do milho na B3? Aí você, né, e de preferência tendo a ferramenta em 9 papos, fala assim, opa, está dando margem, vou nessa, ou não. É proteção de preço, seguro, né? Lembra aquela história, mas para que eu vou fazer seguro? E se cair? Né? Que nem carro, e se bater o carro? Não vou fazer seguro do carro, aí pum! Pum, né? Seguro morreu de velho, negão. Vamos nessa, né, Vlamir? Ok, tá aí o telefone 19998132915. Eu vou pedir para o Gleitson agora colocar o preço do trigo para depois a gente falar sobre taxa de juros. Vamos lá, o trigo está caindo 8,75 lá em Chicago, o bushel para maio 5,43, julho 5,50, setembro 5,63. Quer comentar, Vlamir? Olha, João, hoje ele está caindo porque está tendo uma pressão grande de venda de trigo lá na Rússia. Porque eles estão correndo para vender o que podem, os exportadores lá, porque o rublo está bem desvalorizado, né? E o dólar está em alta frente à maioria das moedas internacionais. Porque eles temem que a partir de janeiro o governo comece a controlar a exportação, limite exportação, e nós estamos tendo um final de ano com oferta maior aí do que está tendo a pressão de demanda. Então, Chicago, basicamente, liquidando, seguindo a lógica da oferta. Mas os fundamentos do trigo são bons. Não para esse fim de ano, nem para janeiro ainda, que vai ser um mês fraco, mas para fevereiro em diante ele mostra fôlego positivo aí, trabalhar melhor do que está agora. Tá bom. Ok. Fizemos um grande contexto sobre preços atuais, em reais, câmbio e tal. Agora nós temos um problema sério, que são as taxas de juros, que já vão trabalhar a 12,75, 13,25, 14, tem gente falando em 15, não tem freio. Como é que fica a situação do agro, o produtor diante dessa situação, olhando as empresas, olhando as ofertas? O que você acha? Qual é a sua posição, Vlamir? Olha, João, taxa de juros altos ela não é boa para quem é investidor, para quem é empresário, para quem é produtor, porque acaba ficando caro, né, para você carregar investimentos novos, né? Por exemplo, o Brasil, do agro, ele está numa época que nem a gente está falando, nós vamos ter uma super safra de grãos. Vamos colher aí perto de 350 milhões de toneladas de todos os grãos. Então, nós estamos num momento que nós deveríamos estar investindo pesadamente em infraestrutura, em novos caminhões para transportar, em novos silos, armazéns, secador, equipamento para limpeza, pré-limpeza, todo o processo que envolve a parte de recebimento do grão, de secagem do grão, de armazenagem do grão. E tudo isso acaba ficando mais caro, porque ninguém tem um dinheiro para investir e pagar tudo à vista, né, João? Então precisa comprar os equipamentos com prazo, e com prazo o juro fica pesado, né? Se a gente olhar aí, você falando em juro de taxa Selic de 15%... 8,5% de juro real. Se eu pegar e investir hoje num armazém de 100 milhões de reais, eu pago 15 milhões de juro por ano, João. Isso aí é um absurdo. Se você pensar, eu vou comprar uma máquina, vou comprar uma colheitadeira, mais os tratores, pulverizadores, vou fazer uma compra média aí de um produtor aí, de um padrão do Mato Grosso aí de 2, 3 mil hectares. Gasto 10 milhões. 1,5 milhão é juros, fora o valor dos demais custos. Então é muito pesado, e juros altos acaba desacelerando o país. Então, esse ano o governo está comemorando que o Brasil vai crescer 2,5%, 3,5% ao ano, nesse ano. Esses juros altos vai desacelerar o país em 2025 e dificilmente nós vamos chegar a 2,5% de crescimento, mesmo o Brasil sendo o país do momento do agro mundial, né, João? Porque cada vez que o pessoal vai fazer a conta ali para fazer um investimento novo, para infraestrutura nova, comprar um caminhão novo para usar na fazenda, tudo isso vai pesar muito, né? Aumenta muito a conta, né, João? Isso não é nada bom aí para a economia global, né? Não é bom para todos os brasileiros, né? Não é só para o produtor.
Pois é, a gente precisa entender o que faz, porque, Vladimir, claro que destrambelhos na economia brasileira não é novidade, né? A gente já passou por situações. Só que desta vez é uma situação inédita, né? Ontem, por exemplo, o pânico que foi instaurado. Daqui a pouco nós já estamos chamando o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que é representante do agro dentro daquela do levantamento que o Banco Central faz às segundas-feiras sobre a economia brasileira. A voz do agro é o Antônio da Luz. É importante ouvir, ele vai participar contigo de uma tentativa de explicação. Acho que é uma tentativa, porque é tão destrambelhado o negócio que se a gente pegar qual é o fio da meada. Claro que nós vamos olhar as taxas de juros, o que está acontecendo, o que pode ser feito. Mas ontem, Vladimir, além das taxas de juros, os títulos que estão na mão de quem investe no governo, quem acredita no governo, aquele título Tesouro Direto, ontem o pessoal quis sair e não tinha a porta aberta, fechada. Ou seja, isso é um descalabro, uma descrença, uma coisa absurda. E isso causa muita intranquilidade. Então nós não estamos mais nem falando nesta safra que nós estamos escolhendo, nós estamos falando para frente. Você, como produtor, como é que você vê isso, Vladimir? Para frente. Olha, João, isso é o fator que desacelera o sistema, né? Porque nós íamos crescendo, né, de área plantada, novas áreas de soja, com a abertura de pastagem degradada. E essa nova fase desses juros altíssimos acaba também trazendo uma desaceleração aí nessa questão aí, né, João? Porque se a gente vai pensar, o produtor vai ter que investir em calcário aí para adubação dessas áreas novas, de pastagem degradada, fertilizantes, fósforo, potássio, e ele tem que pensar isso no médio e longo prazo, né? Então ele tem que gastar muito com esse custo do dinheiro. Provavelmente aquele que tem o dinheiro que poderia estar evoluindo, ele vai deixar o dinheiro aplicado no banco, aí ganhando 15%, 16%, 17% ao ano, e não vai aplicar no campo, né, João? Isso que a gente vai ver. Provavelmente nós vamos dar aquela freada, né? É uma freada do ritmo do crescimento que nós vínhamos tendo. Ok, Vladimir Brodaliz, olha, continue conosco, daqui a pouco nós vamos ter o Antônio da Luz, nós estamos fazendo conexão lá com a Farsul, para entender, porque também tem a história dos juros compostos, não é simplesmente sair de 100 e pagar 15 milhões, não. É muito mais, porque mês a mês as coisas vão se acumulando. E vai acumulando, então os números são terríveis. Eu não sei não, né? Enfim, precisamos ouvir o Antônio da Luz. Eu vou fazer um intervalo agora, rápido intervalo, com uma mensagem, destaque especial da LS Tractor, nesse momento, fechando o ano, com a perspectiva positiva, claro, né? Nós estamos dentro, nós não vamos parar, o agro não para. E a LS Tractor, que nos apoia aqui, está presente em várias culturas, principalmente no café, nos hortifrutis, na cultura de laranja, mas com tratores pesados também para as demais culturas, soja, todos os grãos. Tem um posicionamento, uma empresa multinacional coreana, mas coração brasileiro, que acredita no Brasil. Então vamos ver o vídeo da LS Tractor, a mensagem de esperança nesse momento crucial para nós. Veja aí, LS Tractor no ar, Gleidson. O desafio de entregar tecnologia e inovação para o campo trouxe para o Brasil os tratores da LS Tractor. Estamos celebrando 11 anos de atividades da LS Tractor no país. Uma marca que conquistou o coração dos agricultores com resultado de eficiência e respeito ao homem do campo. Ouvindo suas histórias e conectando suas necessidades de operação, a LS Tractor valoriza a produção agrícola e abre novos caminhos para o produtor rural. De um lado, um cafezal com cerca de 500 mil pés de café. De outro, uma área de 4 hectares para a produção de 12 mil plantas de maracujá. Essa é a realidade do produtor rural Thomas Massal, da fazenda Vale da Serra, localizada aqui no sul de Minas Gerais, no município de Campos Gerais. Realidade de eficiência operacional utilizando as máquinas agrícolas da LS Tractor. São 5 tratores no portfólio e você vai conhecer como essas máquinas estão auxiliando o produtor a ter mais eficiência operacional
com economia de combustível, trazendo produtividade e uma excelente qualidade na produção. Então venha comigo e acompanhe essa reportagem. Comprava o café extra forte, tomava com açúcar, achava que estava tomando o melhor café do mundo. Não entendia absolutamente nada de café. Sou Tomás Massal, estamos falando aqui da Fazenda Vale da Serra, aqui de sul das Minas Gerais, exatamente no município de Campos Gerais. Fui piloto de avião, voei na aviação executiva por muitos anos, com quase 30 anos, né? E acumulei mais de 14 mil horas de voo. Por acaso, eu vinha muito aqui na região do sul de Minas, mais propriamente em Boa Esperança, e eu comecei a ser induzido e até chegar nessa fazenda propriamente que nós estamos aqui, né? Fazenda Vale da Serra. E eu olhei toda essa beleza dessas matas, né? A serra, duas serras, um vale bonito, uma fazenda toda abandonada na época, né? Por um acaso da vida, pela consequência e tal, acabei me apaixonando pela natureza da fazenda, pelo lugar. Desde a base do plantio dos nossos cafezais, né? Dos tratos culturais, da colheita, do trabalho no terreiro, da seca, do beneficiamento, né? Tive bastante assim, respaldo na parte agronômica, né? E sempre procurei seguir à risca todas as nuances que para fazer a produção do café. Então comecei a entender, comecei a gostar, comecei a me apaixonar e mergulhar de fato na produção do café. Quando nós adquirimos o primeiro trator, né, de imediato já compramos mais 2 tratores da LS. Então, num ano só, 3 tratores. São máquinas que realmente nos atendem muito bem, com custo operacional baixo, muito baixo, são tratores extremamente econômicos, pós-venda muito bom, né? Uma facilidade de manutenção das revisões, das peças, né? Então tudo isso, somado a tudo isso, custo-benefício nos favorece muito. E eu estou feliz aí com a LS Tractor, graças a Deus, tem sido uma excelente parceria. Fomos a terceira loja a ser inaugurada, a terceira concessionária a ser contemplada com essa concessão, né? E eles queriam estar dentro da região de produção de café, para entender que os seus tratores eram propícios para essa cultura, né? Inaugurando a matriz hoje, que é em Guaxupé, em julho de 2013, até um pouquinho antes da inauguração da fábrica. Eles vieram com os tratores bem mais completos, com reversor de velocidade, com várias potências na tomada de força, um raio de giro muito diferenciado. Então foi um marco assim do pessoal perceber aquela tecnologia que até então não tinha no Brasil. Foi muito boa a receptividade logo de início. E nós encontramos o grande lançamento da LS Tractor em 2024, o trator MT780F, aqui no trabalho de manejo dos cafezais da Fazenda Vale da Serra. Chegamos no mercado há 11 anos atrás, né, e trouxemos uma gama de tratores específicas para trabalhar no café. Hoje nós contamos com 10 tratores, 10 modelos para atender esse mercado da cafeicultura. Faltava para nós um trator com um pouco mais de potência, que é para atender aqueles clientes que necessitam um pouquinho mais de potência, uma máquina, uma colhedora, uma recolhedora. Então nós estamos agora com 80 e 90. Então são 2 modelos aí que nós lançamos esse ano, tanto ele plataformado como também com cabine. O agricultor está buscando muita tecnologia e principalmente consumo de combustível.
O nosso trator, diferente dos outros, tem uma média de combustível de 2 litros por hora, a menos de que qualquer outra concorrência. Então, nisso já dá uma diferença bem boa no final do mês. O raio de giro do nosso trator, o conforto do tratorista, a gente também ainda tem o reversor, que é uma ferramenta muito importante no nosso trator, porque você não precisa de ficar fazendo manobra de ré, não precisa de embreagem, não precisa de nada. A gente acabou de entregar o chaveirinho, né? É, mais um, né? O chaveirinho chegou e a gente vê a sua propriedade, a gente vê a diversidade, eu venho conversando com você no caminho, vendo que você está indo para a linha do maracujá. É, já café, maracujá, né? E mais trator também, né? A gente fica feliz, né? E consegue enxergar. Claro. Que quanto mais você cultivar, mais máquina vai precisar. Ouvir o operador, né? Aquele cara que está ali 8 horas no batente ali, no dia todo ali, né? Trabalhando com a máquina, tá? A opinião dele. Eu tenho buscado isso muito. Buscado muito ouvir os meus colaboradores, né? E tirar proveito disso. E assim, essa parceria nossa, essa conversa, tenho certeza que serve para melhorias, para, né? A gente estar sempre evoluindo. A Ultranova, ela vem muito no coração também, ela gosta de conhecer a pessoa e cuidar de pessoas como pessoas, né? Tá sempre com o cliente, no pós-venda, na venda, no problema, na solução. Eu agradeço diariamente, todas as manhãs, né, todo dia, por esse pedacinho de chão aqui para mim é um cantinho do céu. Produz um café maravilhoso, né? Que eu estou tomando. Rapaz, que café perfeito. Uma maravilha. Mensagem muito boa de esperança nesse momento difícil da economia brasileira, mas nós temos certeza que nós vamos superar isso, né? Com apoio de investimentos, como do caso da LS Tractor. Muito bom isso para a gente. E deixa eu fazer aqui uma referência também sobre a safra, que está beneficiando a todos. Eu estou informando aqui que o Clélio Montini, de São Miguel do Iguaçu, lá no oeste do Paraná, está dizendo que está recebendo uma chuva boa e calma lá no sudoeste do Paraná, diz o Clélio Montini. O Marcelo Rodrigo De Vitti entrou conosco como mais um membro aqui do YouTube. O Marcelo é de Dois Córregos, São Paulo. Aqui em São Paulo está faltando chuva, mas virá. A Karina está informando, né? E o Miguel Zonzin Neto, hoje, ele está em Ribeirão Preto. Está quente lá, muito quente em Ribeirão, mas as chuvas chegarão. Muito bem, agora aqui uma edição especial do Tempo e Dinheiro para a gente entender esse momento da economia. Vou a Porto Alegre, vou à sede da Farsul, falar com meu amigo Antônio da Luz. Doutor Antônio, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista, que bom estar contigo, que bom estar aqui no Tempo e Dinheiro com toda a tua audiência. A gente precisa entender esse momento, porque a gente está só olhando o câmbio, né? Um pânico ontem e tal, mas tem coisas que o produtor brasileiro precisa saber. Antônio, fala-se em dominância fiscal, que a gente está perdendo essa ferramenta de controle da inflação. Onde está o problema? No câmbio, na perda do controle da inflação ou nas taxas de juros? Ou em tudo, né? João, o que acontece é o seguinte, nós temos um governo que gasta bem mais do que arrecada. E olha que ele está batendo recorde de arrecadação, porque aumentou muito a carga tributária. Só que mesmo com uma arrecadação recorde, por conta do aumento da carga tributária, o governo está conseguindo fazer um resultado nominal, ou seja, entre a despesa e a receita, de 1 trilhão e 65 bilhões de reais negativos em um ano. Acontece que essa situação é pior do que na pandemia, só que sem ter pandemia, e isto é insustentável. Imagina uma pessoa que começa a gastar inveteradamente, pegar tudo quanto é crédito de todo lugar e para gastar. Bom, vai chegar uma hora que quem financia vai dizer, chega. O que está acontecendo? O Brasil tem 2 trilhões e meio de reais que vencem em até um ano.
de dívida pública. 2 trilhões, João Batista. Eu não falei mil, nem milhões, nem bilhões. Eu falei trilhões. 2,5 trilhões vencem em até um ano. E entre 1 ano e 3 anos, vencem mais 2 trilhões e 300. Ou seja, de agora a 3 anos, vencem quase 5 trilhões, 4 trilhões e 800. Ok? Sendo que 2,5 trilhões em até um ano. O governo, o que ele faz? Ele precisa, para pagar esses títulos que estão vencendo, ele precisa emitir títulos novos para pegar um dinheiro novo para pagar as contas velhas. Mais o juro, claro. Só que acontece, João Batista, que como o desequilíbrio fiscal é gigantesco, o governo está oferecendo para alguém pegar o papel dele, para ele poder renovar a dívida, 15,5%. 15,5% numa letra do Tesouro Nacional com vencimento em 2026. Então, o que acontece? Se o governo, que em tese é a coisa mais segura numa economia, está pagando 15,5%, quanto que você acha, João Batista? Quanto que o produtor que está nos acompanhando acha, o empresário que está nos acompanhando acha, que vai pagar no ano que vem? Se o governo está pagando 15,5%, nós temos que estar preparados para ter que pagar 20%, 25%, 30% ao ano. E isto não tem nada a ver com os juros do Banco Central. Não, isso não tem nada a ver com o Selic. Isso tem a ver com as condições de mercado que o governo está submetido em virtude do alto gasto público e do alto endividamento que o Brasil está vivendo. Sabe quanto é que o Brasil gastou nos últimos 12 meses com saúde, João Batista? 230 bi. Sabe quanto que ele gastou com pagamento de juros? 869 bi. E eu vou fazer aqui uma profecia, tá? Eu vou fazer uma profecia aqui de uma manchete que vai sair aqui no Tempo e Dinheiro. E se sair, se eu tiver certo, tu vai ficar com compromisso comigo, com a tua audiência, de dar essa manchete. Brasil atinge 1 trilhão de pagamento de juros. Vai acontecer agora em 2025. Ali entre maio e junho, imagino eu. 1 trilhão de pagamento de juros. Ou seja, nós estamos pagando de juros o que a gente pagava de principal, de tanto que aumentou a nossa dívida. Então, isso ficou uma situação insustentável. E quando o governo joga pilhas na economia... uma coisa importante que eu esqueci de falar. Em 2022, a média da taxa Selic foi 12,94. 12,94. A média da Selic deste ano é 10,78. 2022, 12,94, 13. E neste ano, 10,80. Então, agora nós estamos com a Selic mais baixa. Em 2022, nós pagamos 530 milhões de juros. Agora, com a Selic mais baixa, nós estamos pagando 869. Percebe que a Selic ela tem um papel que é limitado? O governo tem o seu próprio juro, que depende do seu próprio risco. Então, o governo está se endividando barbaramente, jogando o país num abismo, fazendo com que o custo do dinheiro para ele e para o produtor rural, para o empresário, para o consumidor, ele fique caríssimo, porque o dinheiro disponível é um só. Se o governo quer pegar 2,5 trilhões e está pagando 15,5%, é óbvio que o dinheiro vai ficar caríssimo para a gente. Aí é que a Selic sobe. É por causa disso que a Selic sobe. E hoje de manhã, o mercado estava operando Selic ao final de 25 a 17%. 17%. Aí eu te pergunto, como é que você acha que o cara que tem uma loja do varejo que vai fazer as vendas do Natal esse ano, ele vai dar crediário com o dinheiro dele? Não, né? E será que os bancos estão com apetite de financiar os consumidores diante de uma perspectiva de Selic dessa? E o pessoal da construção civil, como é que vai ficar?
todo mundo vai construir imóveis, vai trocar de imóveis com juro e fazer um contrato de 30 anos com juro altíssimo? E como é que fica aquele produtor ou aquela empresa que tomou uma dívida lastreada no CDI? Como é que vai ficar? Então, nós estamos repetindo exatamente o mesmo cronograma que tínhamos feito lá em 2012, 2013, 2014, que gerou a maior crise econômica da história do Brasil, em 2015 e 2016, onde o PIB afundou por 11 trimestres consecutivos. A maior depressão econômica da história do Brasil aconteceu exatamente por conta do que está acontecendo agora. Só que agora está mais intenso e mais rápido. Tá, deixa eu colocar uma outra questão, porque daqui a pouco a gente vai para o campo, né? Vamos falar com o Paulo Nicola, que está operando. É um operador, sabe fazer contas, é um financeiro. Mas antes, veja a manchete de ontem, porque ontem foi o pânico. Que a história, Gleides, pode, por favor, colocar a manchete da Folha. Leilão do Tesouro frustra a expectativa de acalmar o mercado financeiro. Não tinha porta de saída ontem para quem quisesse sair dos títulos do governo. O que significa isso, Antônio? Isso significa que deu circuit break, é o nome disso, tá? Por conta do seguinte, as pessoas elas não estão querendo comprar as dívidas do governo porque estão apostando aliás, não é que estejam apostando, existe um risco, tá? Um risco do governo dar um calote na dívida, porque imagina assim, ó, o João Batista me pede R$1.000, eu empresto para o João Batista R$1.000, aí o João Batista me pede 10 mil, opa, 10 mil já é um dinheiro mais importante, mas eu vou emprestar o João Batista, eu empresto. Aí daqui a pouco o João Batista, Antônio, agora eu preciso de 100 mil, assim, mas parei, João Batista, onde é que nós vamos parar com esse negócio? Me desculpa, mas eu não vou te prestar mais nada. E outra coisa, aqueles 10 que eu te emprestei, me paga logo, porque eu tô vendo que não vai pagar ninguém. Então, esse é o clima, tá? Por isso que o que é uma frustração de um leilão do Tesouro? O Tesouro bota o papel, oferece 15%, 16%, e o mercado diz, obrigado, não quero. E quem é o mercado? É um homem fumando charuto com smoking e uma cartola? Não. O mercado sou eu, o mercado é você, João Batista. O mercado são os nossos telespectadores aqui. Nós somos o mercado que compramos no Tesouro via direto ou compramos no Tesouro de maneira indireta via bancos. Quando o banco pega o nosso dinheiro, bota num CDB, no RDB, enfim, numa renda fixa, tem lá um título público. Então, os próprios bancos estão dizendo, opa, eu não vou comprar esse negócio, porque se você não pagar, eu não vou ter para pagar o cara que está aplicando aqui no meu banco. Então, não é um mercado Faria Lima, não, somos nós, povo brasileiro. Nós, povo brasileiro, estamos com medo de levar um calote do nosso governo. E não é só o povo brasileiro não, tá? Porque de janeiro a outubro houve a maior fuga de dólares da história do Brasil desde 1982, que foi o ano que o Brasil deu um calote na dívida. Então, foi a maior fuga de dólares em 42 anos. Foi o que aconteceu ao longo de 24. E o que está acontecendo agora não é novo, tá? Isso vem acontecendo desde o início do ano. É que agora o copo encheu e derramou. Mas o copo vinha enchendo há bastante tempo, há muito tempo. À medida que o governo não cumpre a regra fiscal que ele mesmo criou, consequência é essa. Muito bem. Vamos voltar na conversa agora, Antônio da Luz. Um produtor rural, né, que você conhece bem, que é o Paulo Nicola, planta soja lá em Santiago, Rio Grande do Sul, sabe fazer contas, é um financeiro. E um querido amigo. Querido amigo. E sabe, tem uma ferramenta para fazer cálculos, tudo muito que bem. Então é um homem que sabe fazer contas. E está muito preocupado com o que está acontecendo com o cenário nacional e para a vida dele. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Pessoal da produção aí, por gentileza, me coloque entre os dois mestres. Que ano, sei que marketing eu não vou fazer. Da face para o lado me deixa entre esses dois, mestre da economia e o mestre da comunicação. Agora fiquei faceiro. Tá bom. Paulo, muito bem, alegria por tê-lo conosco, estamos entre amigos, mas hoje de manhã você estava me dizendo, com o resultado da economia e da sua preocupação, principalmente com os problemas dos juros que você vai ter que pagar para poder rodar a sua safra. Nos conte da sua preocupação, Paulo.
Antes de mais nada, boa tarde, João. E boa tarde, meu grande amigo Antônio da Luz. Que satisfação. Boa tarde, Paulo. Que satisfação. Como sempre eu digo, eu sempre procuro focar onde o pequeno e médio produtor, na minha opinião, tem facilidade de enxergar, né? E tal qual nós temos visto, a preocupação com os juros são muito altas. Então eu estou sempre procurando mostrar um pouco da realidade a nível de pequeno e médio produtores, através de pequenos exemplos, tá? Os juros realmente não preciso falar que todo mundo está sentindo, e profissionais do gabarito do Antônio da Luz e centenas de outros falam na intensidade que os juros estão agredindo a economia. Eu fiz um exemplo aqui, viu, João? Dentro daquela nossa planilha, para um cidadão que planta 500 hectares e colhe a média nacional de soja, que é 54 sacos de soja por hectare, não está esse último ano, eu só vou colocar 2 juros para ver o impacto que isso provoca no lucro bruto, tá? Esse cidadão que planta 500 hectares e que colhe a média nacional, sem considerar os juros, ele teria hoje, face o custo dele, que já é bem visível, uma vez que já estamos terminando de plantar e as aquisições todas foram feitas, ele teria um lucro bruto de R$ 796 mil, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o juro, se ele vir a financiar se ele vier financiar toda a sua produção, aí, Paulo, continua explicando, depois a gente entra aí com a tabela. Não, se ele vier ele está botando 12 ali de bonzinho, né? O governo se financiando a 15,5, pode já botar 20 no teu exemplo aí. Para ser a parte de baixo. Deu um crepe aqui na minha planilha. Isso aqui é o seguinte, mas eu tenho o cálculo aqui embaixo, visto? Eu vou falar de cabeça. É que, da Luz, eu coloquei período safra soja. Aí eu não coloquei o ano fechado, tá? Se o produtor lançar o juro de 12%, tá, ao ano, que é a produção que é o que ele gasta no financiamento do soja, e lançar juros diversos, que eu coloquei aqui como dar exemplo, pena que tem um probleminha aqui que eu não estou conseguindo ver na minha fórmula, né? Eu fiz uma simulação, João, se eu hoje resolver investir num pulverizador, que é necessário para quem planta 500 hectares, de juros, eu vou pagar 7 parcelas de 90 mil, tá? Então, só refrisando, se eu lançar os juros de um financiamento de insumos, tá? E lançar os juros de um investimento em maquinário no valor de 1 milhão financiado em 7 anos, só os juros darão 90 mil por mês, por ano. Ou seja, eu vou abater 22% do lucro bruto que terei, somente com esses 2 lançamentos. Os juros estão de uma violência que ele é difícil para o pequeno e médio produtores que não tem um pouco de habilidade dessa área de enxergar isso. A realidade é essa, meu amigo João. É aqui que deu uma falhazinha no meu sistema aqui, mas o fato é que reduz 22% do lucro bruto, o simples fato desses 2. Mas agora nós temos que pensar o seguinte, ó. O que o produtor acha que tem que dar uma boa revisada? Investimentos, mais do que nunca, Antônio da Luz, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso essa semana, de ter cuidado com o investimento. João, o índice de endividamento, digamos assim, daqui do Centro-Oeste, eu não conheço ninguém que deva menos que 2 safras. E tem como diz o Antônio da Luz agora há pouco, colocou muito bem, né?
Como é que eu digo às vezes para o cliente, que é uma palavra que deixa às vezes constrangido, mas o custo da maleza é muito caro. É que acabou de falar do Brasil. Se a pessoa já está endividada, já está em dificuldade, né, isso aí impacta muito mais. Isso requer do produtor rural uma atenção especial. E eu acho que essa ferramenta aqui, se a pessoa lançar ali a despesa em juros, e como nós vimos, João, toda e qualquer despesa, se você lançar 10 mil reais de custo, abate diretamente 10 mil reais no lucro bruto. Quando que na venda do produto você faturou 10 mil a mais, não há essa reflexão no lucro bruto direto, porque dos 10 mil reais tem impostos, tem despesas diversas. Mas cada centavo que coloca de acréscimo de despesa reflete diretamente no lucro bruto. Consegui me fazer entender, mestre João? Não, conseguiu, porque a gente tem uma ferramenta para saber de onde a gente vai fugir dos problemas. Mas a pergunta final, porque o nosso tempo já estourou, Antônio da Luz, como é que você vê o cenário no campo? A safra está colhida, está sendo colhida, está andando a safra no Rio Grande do Sul. Como é que fica para frente? Qual é a sua previsão, Antônio? A safra ela tem que ser colhida, né? Em primeiro lugar, vamos torcer para que a gente colhe bem uma safra boa, que isso nos ajuda. O segundo ponto, não fica, produtor, achando que câmbio vai resolver tua vida. Não vai, tá? Não vai. O câmbio vai subir no Brasil e Chicago vai compensar. Então, de certo modo, neutraliza. Se tu tá com o lucro garantido, fez tua conta, fez teu custo de produção, usou aí a ferramenta do Paulo Nicola e tá garantindo margem, vai lá e trava. Ah, mas será que eu não vou ganhar mais dinheiro ano que vem? Gente, eu não sei. Mas a chance de perder é grande, então trava. Se tem margem garantida, vai lá e trava. Outro ponto, colheu, todo o dinheiro que for utilizado que vai entrando de receita, procura usar o mínimo possível para outra coisa que não seja construir a próxima safra. Para pegar o mínimo de dinheiro possível no mercado. O mínimo. Pense 10 vezes antes de fazer um investimento. Enquanto eu estou falando investimento, não estou falando trocar um trator, tá? Eu estou falando uma ampliação de negócio. Pensa 10 vezes. Pensa 10 vezes. E faz conta, não basta pensar, o bom é fazer conta, que assim é que a gente decide se faz ou não faz, não é pensando não, é fazendo conta, faz conta, 10 vezes. Fez conta e deu certo, bom, vai fazer, beleza, usa o mínimo de recursos próprios o possível. Investimento tem que ser pago com recursos de longo prazo, que vai ter 5, 7, 10 safras para pagar. Não usa o dinheiro do caixa, porque esse dinheiro ele é de um ano só. Se você usar para imobilizar alguma coisa com esse dinheiro, vai precisar pegar mais dinheiro no banco para compensar esse recurso que deu de entrada em alguma coisa. Então, valorize o seu caixa, valorize sua liquidez. Seu dinheiro nunca valeu tanto como vai valer agora. E esse é um ano perfeito para receber juros e péssimo para pagar. Então, evite medidas de alavancagem, medidas que possam fazer com que você tenha que aumentar a necessidade de capital de terceiros no seu negócio. Privilegie a liquidez, trabalhe com dinheiro, aplique o seu dinheiro do caixa, não deixa parado na conta, nunca. Converse bem com o seu gerente para esse dinheiro ficar bem aplicado, porque está pagando uma bagatela de juros que vai fazer falta depois para você amortizar uma parte dos juros que vai pagar dos financiamentos que pegou. Então, é ano que tem que saber como nunca lidar com o dinheiro. Muito bem, Antônio da Luz, muito obrigado, muito agradecido pela sua presença aqui. Imagina, é sempre bom estar aqui contigo, João Batista, ainda mais com o Paulo junto. A gente precisa cada vez mais ajudar o produtor rural, trazer esclarecimentos, então acho que nós estamos cumprindo a nossa missão. Pessoal, muito obrigado pela sua participação, obrigado Antônio, obrigado Paulo Nicola, até a próxima. Valeu, meus amigos, aí botaram no meio dos dois, perfeito. Um abraço, bom fim de semana e bom fim de ano para os amigos. Vamos em frente. Obrigado, igualmente. Viva o Brasil. Muito bem, vamos continuar com o Tempo e Dinheiro. Karina Botião, mais informações.
Vamos sim, João Batista. Vamos aos preços do café dessa quinta-feira, 19 de dezembro, saber como estão as cotações em Nova York. O contrato março a 324,62 de dólar a libra peso, perdendo nesse momento 2,44%, menos 8,15 cents. Também os contratos com delay, março, todos no vermelho, hein? Perdendo 2,45 a 324,50. O maio perdendo 2,49% a 319,25. O julho perdendo 2,56% a 312,50. E o setembro perdendo 2,52% a 303,55 cents de dólar a libra peso. Na B3, o maio, não temos cotações nesse momento. A gente já tenta atualizar isso, mas vamos ver agora a foto do Maílson, nosso correspondente do café em Araguari, em Minas Gerais. Maílson Antunes Pereira, mandando aí a foto do seu campo, do seu trabalho, nesse dia de quinta-feira, 19 de dezembro. Obrigada, Maílson, pelo registro. Vamos agora às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Não temos o Sérgio Braga no momento? João Batista está com a gente nesse momento? João Batista, consegue atualizar para a gente as notícias da pecuária, João Batista? Vamos colocar os preços, aí depois a gente vai chamar o CPEA para fazer a sua análise de hoje. Mas vamos à B3, então, mostrando os preços da pecuária, como é que está a arroba nesse momento. Está em alta. O dezembro, R$ 317,45 por arroba, alta de 1,58%. A posição janeiro, a R$ 321,60. E fevereiro, R$ 319,65. Ontem, o indicador do CPEA, 315,15, já deu uma alta ontem, portanto uma recuperação no boi gordo, nos preços a futuro. Agora o Gleitson vai colocar para a gente o andamento do mercado nesta manhã, nas informações da Scott Consultoria. Em Barretos, à vista, 307,50 nesta manhã, Três Lagoas, 295,50, Pará, Redenção, R$ 266 por arroba, Paragominas, lá no Pará, 280,50 são as informações dessa parte. Tem mais uma outra passada outros preços? Tem. Rondônia, sudeste de Rondônia, R$ 266, Tocantins Sul, 276, Tocantins ao norte, 280,50 por arroba, Espírito Santo, 285,50. Posição, análise do CPEA sobre o mercado do boi gordo da pecuária nesta manhã com Shirley Menezes. O ritmo de negócios tem desacelerado. Isso já era notado no mercado de reposição e agora acontece também na comercialização de animais para abate. Frigoríficos que fecharam as escalas deste ano e do início de 2025 já estão saindo das compras. Pecuaristas também estão diminuindo as negociações, já encerrando as vendas de 2024. Muitos produtores arriscam dizer que os preços devem aumentar nas próximas semanas e por isso também estão evitando negociar neste momento. O comportamento do mercado atacadista de carne, de certa forma, dá sustentação a essa expectativa. Atualmente, as vendas de carne com osso no mercado atacadista estão favorecidas pelo período de festas, principalmente para os cortes de churrasco. Mas, eliminando essa questão da sazonalidade, temos que a demanda interna continua muito boa, podendo, então, favorecer novos aumentos de preços na arroba. Pontualmente, temos visto alguns negócios já com preços superiores, seja para preencher escalas mais urgentes ou para diminuir a necessidade de compra no início do próximo ano. No mercado atacadista de carne da Grande São Paulo, muitos frigoríficos estão buscando balancear os preços dos cortes dentro da carcaça casada. Estão, então, diminuindo o preço do dianteiro, que está tendo menos saída neste momento, e aumentando ou mesmo mantendo o preço do traseiro. Em média, o preço da carcaça casada de boi diminuiu um pouco nos últimos dias, mas se mantém ainda na casa dos R$ 23,00 por quilo. Um patamar que foi alcançado em novembro. Desejamos uma boa tarde e bons negócios. Obrigado, Shirley. Agora sim, Karina, deixa eu só colocar aqui, vou pedir para o Gleitson colocar o câmbio para a gente poder encerrar o programa. Como é que está a taxa do dólar nesse instante, Gleitson? 6,14,
2,27% de recuo depois dos 2 leilões feitos pelo Banco Central nesta manhã, 8 bilhões. E, olha, nós queremos chamar a atenção de todos os senhores, que nós vamos editar, vamos recortar a entrevista e os alertas feitos pelo Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. É muito importante o que o Antônio da Luz falou para a gente, foi na prática o que o produtor deve fazer a partir dessa situação que nós estamos vendo a economia. Seja o produtor rural mais bem informado, meu Brasil. Nunca essa nossa frase foi tão assertiva como hoje, como nesse momento. Entre no nosso clube, Tempo e Dinheiro, ouça e acompanhe os preços em tempo real e receba essas nossas informações e esse alerta do Antônio da Luz, porque, né, Karina, acho que nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de bem informar os amigos produtores. Muito obrigado pela atenção de todos, né, Karina? É isso aí, João Batista. Muito obrigada a todos, aos que também já fazem parte do clube. Obrigada ao Sérgio, que esteve com a gente. Obrigada, João. E vamos em frente. Amanhã tem mais. Temos que acreditar cada vez como nunca no nosso Brasil. Como você fala, Karina, o Brasil vencerá. Então vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigada pela sua companhia aí de casa. Uma excelente tarde e até amanhã. Viva o Brasil!